o ator que é muito consciente, o ator que é muito aplicado, ele ele mergulha no personagem, ele mergulha. Então, paixão, por exemplo, paixão, eu mergulho na paixão e vai aquela paixão, o olhar já vem com paixão. E quando vem maldade também. Mas aí é complicado, porque mexe com você lá dentro. São maldades que você tem que buscar dentro de ti, Tem que né? botar dentro de você maldade, e buscar dentro de você maldade não é uma coisa simples, é uma coisa difícil, Ao complicada. contrário, a gente sempre tenta fugir dela, fingir que não tem, né? E ali não, eu tenho que ter. De repente o Jorge Fernando fala assim, agora você dá um tapa na mão do teu filho. Um menino que se chama Lucas, inclusive, um menino de 5, 6 anos. Eu falei, Jorge, não consigo, Jorge. Você tem que dar, eu sou diretor, estou te pedindo. Eu dou um tapa na mão do menino de 5 anos. Você tem que fazer isso. Né? Por mais que você finja que dê um soco, você está lá fazendo ação de soco, você está batendo, você está agredindo. Então mexe. Volta e meia eu voltava para casa meio trêmulo, botava uma musiquinha alta, algumas vezes também eu chorava. Né? Porque fora o que eu fiz hoje. Não fiz nada, era tudo interpretação, tudo historinha. Mas de uma certa maneira eu fiz. Poder, eu senti aquilo. Escuta, eu adoro aquela história de que você teria se deitado com 15 anos no palco, assim, e... Era isso? Foi um momento fortíssimo. Era assim, de ver o urdimento? Era, esses refletores apagados, porque estava ainda concentrando para fazer o primeiro ensaio geral, e todo mundo falava em concentração, e eu fui aprendendo aquilo, e de repente me deitei para me relaxar, para eu me relaxar e me concentrar, e de repente eu falei, veio uma luz, veio uma coisa forte para mim, descobri o que eu quero fazer. Aquele papo, né, que isso vai ser quando crescer. Eu descobri o que ia ser quando crescesse. Né? Já era. Já estava fazendo. Essa época aqui? Ou isso é um pouco depois? Essa época aí, sim. Isso é no Colégio Estadual do Paraná. Exatamente. Isso aí foi num festival. Esse já é o segundo trabalho que eu fiz. O primeiro foi Joana d'Arc, e esse foi um festival que nós ganhamos o festival. E o primeiro você entrou por acaso, porque faltou alguém, não é isso? Isso. Meu irmão me levou, vamos lá, tem lá uma peça de teatro. Falei, não vou, vamos, me faz companhia pelo menos, tá bom, vou, a gente se gostava muito. E fui ficar assistindo, professor, preciso que alguém segure a cruz. Não, vai lá, por favor. Eu fiquei segurando a cruz uns 4, 5 ensaios. Um dos atores que fazia 2 papéis adoeceu, e aí ele falou, você não quer fazer? Eu não sei nem falar, eu sou tímido pra caramba. Mas tinha falas. Tinha 36 falas. E aí eu fiz. E o que eu acho bacana também na tua trajetória é como você foi projetado por um comercial. Foi. E um baita comercial, gente, uma produção naquela época, não vou falar a marca do cigarro, mas era um cigarro com música do Roberto Carlos, era um filme. Era lindo, era um filme. Quando eu li, eu falei, isso aqui é um curta, completo, com começo, meio e fim, uma historinha. E você, muito lindão ali, chamou a atenção, te chamaram para trabalhar em televisão, foi isso? Foram me buscar no teatro, né? Primeiro o teatro. Foram me buscar no teatro. Eu fazia lição de anatomia na época. Olha, tem 6 décadas que o Erso está no palco. Em São Paulo, agora até o dia 31 de agosto. A peça é Memórias do Vinho, texto da saudosa Jandira Martini, atriz, diretora, autora premiada, e Maurício Guilherme, com a direção do Elias Andreato. Erso é o pai, Caio Blatt, seu filho. E é o quê? Um acerto de contas entre pai e filho? Exatamente, é um acerto de contas. Esse pai teve uma vida muito abastada, tinha dinheiro, não tinha problema nenhum, e tinha uma adega mega, uma adega com rótulos maravilhosos, caríssimos. Quando começa a peça já não é bem assim, está em outro momento, ele está numa casa de repouso. E o filho vem da Austrália, onde ele foi para estudar Enologia? Enologia. E voltou, não quer enologia, briga do pai. Pai e filho. O pai quer que ele seja enólogo e o filho não quer ser enólogo, quer ser cineasta. Aí o pai fica, não! E aí começa o conflito de pai e filho, e junto com esse vem todos os conflitos de pai e filho, só que num tom de comédia, escrito por Jandira. É tudo engraçado, é tudo leve, é gostoso. E tem uma identificação muito grande com todo mundo, afinal de contas, todo mundo ali é filho.
né? Muitos são pais. Mas filho todo mundo é. Todo mundo é. Não tem jeito. Tem uma identificação muito grande, o público ama. Diz que tem uma reação, uma comoção geral no fim do Comoção geral, espetáculo. porque é gostosa, é engraçada, é leve e tem um final bacana, tem emoção. Mas você é um baita pai também, né? Tem 5 filhos como eu, de idades bem variadas. Bem variado. Como eu. Sua mais velha, Laura. Laura. 47. 47. Pedrão, 45, meu xará. O Pedro tem 45. Lucas, que eu conheci bem menino, 27. 28, tá com a idade do Theo, 28, exatamente. O Theo faz 28 em março, Lucas... O Lucas fez em julho. Luísa, 24, e você tem também uma raspa do tacho, Sofia. A Sofia, Com que é 10 uma anos. graça, sou apaixonado por ela. É Claro. com ela que você consegue ter mais convivência hoje em dia? Sim, depois porque ela é que são menor. os- Os outros já estão exatamente. na vida, já estão com essas... Agora, o Lucas está morando comigo, então também tenho muito contato com o Lucas. Escuta, o Pedro foi muito premiado com a estreia dele, né, no cinema. Escreveu e dirigiu Malu, É o primeiro longa dele. primeiro longa, né? E arrojado, uma estreia da direção segura, assim. E essa coisa de fazer um filme sobre a mãe... Ele não, era jovem, não tanto quando ela morreu, ele já era adulto. Ele já era adulto. Já era Ele era adulto. Ele cuidou dela, inclusive. Ela teve uma doença rara que se prolongou um tempo. E ele e a Isadora, que era filha do ator Zanoni Ferriti, que foi minha enteada, até chamo de filha até hoje, é minha 6ª filha, Isadora Ferriti. Eles cuidaram dela durante 1 ano e meio até ela Você falecer. e Malu ficaram casados 15 anos. 15 anos. 15 anos. E como é que você interpreta, assim, a necessidade do filho fazer um filme sobre a mãe? Eu fico numa admiração profunda, porque é de uma coragem. Malu era uma maravilhosa louca. Ou, se você preferir, uma louca maravilhosa, porque ela tinha coisas fantásticas, interessantes, modernas, à frente do seu tempo. Era feminista quando já ninguém ainda era, e feminista ativista. Era uma louca maravilhosa. Isso está no filme. Hã? Isso está no tá filme, no filme. em isso tá no profundidade. filme. Agora, uma louca maravilhosa tem seus percalços também. Opa! Né? Então, quando ele fala, você está estragando minha cabeça, era ele falando. Então, tinha altos e baixos. Ela era muito cheia de matizes, muito cheia de posições. O posicionamento político dela não era um posicionamento político de teoria, era de prática, de vivência e de intuição. Então era mais raiz do que nós que já estudamos um pouquinho de Marx, um pouquinho de sociologia. Não, o dela era raiz. Ela simplesmente não aceitava injustiça. Ela via injustiça, ela corria atrás. Então tinha coisas muito interessantes na Malu. Mas olha só, vamos fazer um passeio pelos papéis do Erson, alguns papéis do Erson na Globo aqui. Meu Deus, que nesses medo. Últimos 40 anos, e percebam a presença ali eventual de um bigode. E que a vontade mais profunda aqui dentro de mim é ficar ao teu lado para sempre. Não é um jogo coisa nenhuma, Helena. É só amor. O pescador tem 2 amor, um bem na terra, um bem no mar. Me deixa em paz. Senão, quem vai começar a ameaçar sou eu. Hoje essa diabinha se dobra. Esse dinheiro não é nada pra você, Horácio. Tu tem muito mais lá fora. Sua idiota! O senhor tá me machucando. Vou machucar muito mais se não fizer o que eu estou mandando. Agora descanse em paz, painho. Descanse em paz, viu? Que eu adoro. Nossa, várias coisas me ocorrem aqui. Vamos começar pela cena do caixão, porque tem uma história boa aí. Cara, não é fácil ficar morto assim, sem respirar, não. É difícil. Pois Eu já é. filmei com um grande ator uma cena de morte, Paulo José, e na hora que a gente foi ver o Copião... Mas você, o que aconteceu aí? Dormi. Eu juro, essa cena da Patrícia Pilar,
Que a Patrícia Pilar também era... Eu era safado, ela era safada. Ela casou com o meu personagem para descolar a grana. Então ela era safada. E ela chegou para passar a mão em mim, só que eu estava ressonando. Aí ela fez o quê? Ela passou a mão e primeiro ela fez assim, ó. Para eu parar de ressonar. Pô, não pode, morto não ressona. Gente, mas é o máximo do relaxamento num set, filmando, dormir. Depois de um dia de gravação intenso, você deita e fica assim, fecha os olhos, tem que ficar estático. Foi. Agora, outra observação sobre o que a gente viu. A voz, você tem um domínio, você brinca com a voz para compor personagens. Você viu que em personagens diferentes a gente tinha diferentes vozes, tom de voz, tratamento. Pedro, eu trabalho muito na intuição geral. Então, o seu personagem é aquele, por exemplo, aquele coronel, né, que pega a menininha virgem, enfim. Ele tem o jeito dele. E o próprio Jorge Amado, quando escreve, e também o Benedito Rui Barbosa, quando escreve, eles têm uma coisa que é fantástica. Eles botavam o sotaque na escrita. Você conseguia, pela escrita, pegar o sotaque e o jeito de falar. Isso é muito bonito no autor. Aí você pega e você vai na intuição e junta aquilo, a voz está daquele jeito. Eu não trabalho ela. Vem na intuição, vem no bojo, vem no conhecimento do personagem. Você disse uma coisa que me impressionou na pré-entrevista para Nancy Dutra, que fez a pesquisa, o roteiro desse programa, que um vilão cobra um preço do ator. Nunca tinha visto um ator falar assim. Porque a gente não fala, a gente não vai falar mal do vilão que a gente fez, mas a verdade é que o ator que é muito consciente, o ator que é muito aplicado, ele ele mergulha no personagem, ele mergulha. Então, quando paixão, por exemplo, paixão, eu mergulho na paixão e vai aquela paixão, o olhar já vem com paixão, e quando vem maldade também. Mas aí é complicado, porque mexe com você lá dentro. São maldades que você tem que buscar dentro de ti, Tem que né? botar dentro de você maldade, e buscar dentro de você maldade não é uma coisa simples, é uma coisa difícil, complicada. Ao contrário, a gente sempre tenta fugir dela, fingir que não tem, né? E ali não, eu tenho que ter. De repente o Jorge Fernando fala assim, agora você dá um tapa na mão do teu filho, de um menino que se chama Lucas, inclusive, um menino de 5, 6 anos. Eu falei, Jorge, não consigo, Jorge, você tem que dar, eu sou diretor, estou te pedindo. Eu dou um tapa na mão do menino de 5 anos. Você tem que fazer isso. Né? Por mais que você finja que dê um soco, você está lá fazendo ação de soco, você está batendo, você está agredindo. Então mexe. Volta e meia eu voltava para casa meio trêmulo, botava uma musiquinha alta. Algumas vezes também eu chorava. Né? Porque fora o que eu fiz hoje. Não fiz nada, era tudo interpretação, tudo historinha. Mas de uma certa maneira eu fiz. Eu senti aquilo.